Você já se perguntou quanto um artista brasileiro pode ganhar com sua música? Enquanto muitos brasileiros enfrentam o desafio de trabalhar longas jornadas por salários baixos, existe uma outra realidade, a de Matuê, um dos maiores nomes do trap no Brasil. Mas, e aí? Será que ele é CLT? Será que ele passa pelos mesmos desafios de quem acorda todos os dias para bater ponto? Hoje, no Além do Expediente, vamos te mostrar uma comparação que vai te fazer questionar muita coisa sobre o mercado de trabalho. Você sabia que Matuê pode ganhar mais em um único show do que um trabalhador CLT ganha em anos? E o melhor, você vai entender como ele faz dinheiro, quanto realmente entra no bolso dele e como as coisas funcionam para artistas do trap. Fica comigo até o final, porque você não vai querer perder o que vem por aí. Agora, me conta, você já passou por uma situação em que sentiu que seu trabalho não valia o que você ganhava? Comente abaixo. Para entender a diferença entre a vida de um trabalhador CLT e a de Matuê, precisamos primeiro entender o que envolve ser um trabalhador no Brasil. A maioria dos brasileiros trabalha de 8 a 10 horas por dia, com jornadas exaustivas para garantir um salário que, em muitos casos, não passa de R$ 60 por dia. E isso, claro, quando há estabilidade no emprego. A média salarial de um CLT brasileiro gira em torno de R$ 1.200 a R$ 1.500 por mês, que muitas vezes mal cobre as despesas básicas, como alimentação e transporte. Agora, imagina o cenário de um artista como Matuê. Ele é um dos maiores nomes do trap no Brasil, conhecido por suas letras polêmicas e pela batida pesada que domina as paradas de sucesso. Matuê conseguiu, em pouco tempo, construir uma carreira sólida e, com isso, uma fonte de renda milionária. Mas como ele chega lá? O que muitos não sabem é que, para artistas como ele, o trabalho não é apenas cantar. Existem diversas fontes de receita, das músicas nas plataformas digitais até as apresentações ao vivo, sem falar nas parcerias comerciais. E é justamente isso que nos leva à questão central. Será que ele é CLT? Não exatamente. O que sabemos é que enquanto a maioria dos trabalhadores enfrenta a dificuldade de escalar financeiramente, artistas como Matuê têm a chance de atingir números impressionantes de lucro. Mas o que há por trás desse sucesso? Como é possível ganhar tanto dinheiro num curto período? E o que isso revela sobre o mercado de trabalho no Brasil? Esse é o ponto que vamos explorar agora. Fique ligado! Quando falamos sobre Matuê, o que mais chama a atenção não é apenas sua habilidade como músico, mas a maneira como ele transforma a sua arte em uma máquina de fazer dinheiro. Mas quanto exatamente Matuê ganha? E como ele consegue gerar tanto dinheiro em um mercado tão competitivo? Fontes de renda de Matuê. Plataformas digitais, streams e YouTube. O primeiro ponto de entrada de dinheiro de Matuê vem das plataformas de streaming, como o Spotify e YouTube. Cada vez que alguém ouve uma de suas músicas, ele recebe uma pequena porcentagem, que varia de plataforma para plataforma. No Spotify, por exemplo, um artista recebe em média de 0,02 a 0,04 centavos de dólar por stream. Matuê tem milhões de streams por mês, o que resulta em uma quantia considerável. Se ele tem, por exemplo, 10 milhões de plays em uma única música, isso pode significar um ganho de até R$400 mil apenas nesse número. Além disso, com o YouTube, as coisas se tornam ainda mais lucrativas. Matuê não só ganha com as visualizações das suas músicas oficiais, mas também com os vídeos de clipes e até vídeos relacionados à sua marca. Com milhões de seguidores no YouTube, o retorno financeiro é alto, gerando uma receita de milhões de reais anuais. Sem contar os ganhos extras com monetização de outros tipos de conteúdo, como vlogs e bastidores. Shows e apresentações ao vivo. Quando falamos de shows, a realidade é ainda mais impressionante. Matuê pode cobrar entre 50 mil e 100 mil reais por apresentação, dependendo do tamanho do evento e da demanda. Para um artista do porte dele, os shows são uma das maiores fontes de renda. Com uma agenda cheia de shows, ele pode fazer uma verdadeira fortuna em apenas um mês. Um único show pode gerar o equivalente ao salário de um trabalhador CLT por vários anos. E não é apenas o cachê do show que conta. As vendas de ingressos e merchandising durante os eventos aumentam ainda mais seus lucros. E como Matuê tem uma base de fãs extremamente fiel,
Ele é capaz de vender produtos como camisetas, bonés e outros itens de sua marca pessoal, o que adiciona uma nova camada à sua fonte de receita. E tudo isso acontece de forma muito rápida. Ao contrário de um trabalhador CLT que precisa esperar um mês para ver o resultado do seu esforço, Matue consegue gerar centenas de milhares de reais com um show de 2 áreas. Merchandising e parcerias. Outra grande fonte de renda para Matue são as parcerias comerciais e os contratos de merchandising. Ele não é apenas um artista, mas um verdadeiro empreendedor. Ao longo de sua carreira, Matue fez colaborações com grandes marcas, aumentando sua visibilidade e gerando mais dinheiro. Ele é frequentemente associado a campanhas publicitárias e colaborações com empresas de moda e outros setores. Por exemplo, se ele lançar uma linha de roupas ou acessórios, seus fãs irão comprar, não apenas pelo estilo, mas também pelo status que essas peças representam. Esse tipo de colaboração gera grandes lucros para a Matue. Além disso, Matue também recebe pela sua presença em campanhas publicitárias. Ele se torna uma espécie de influenciador de sua própria marca. E esse tipo de trabalho não é algo que se limite apenas ao show business. As marcas estão cada vez mais buscando artistas como Matue para aumentar sua exposição, e ele, por sua vez, consegue ganhar muito com isso. Outras fontes de renda. Fora as tradicionais fontes de renda como streams, shows e parcerias, Matue também se beneficia de outras iniciativas, como a criação de conteúdo exclusivo, venda de ingressos para eventos privados e o patrocínio de empresas. Ele não depende de uma única fonte de receita, o que o coloca em uma posição confortável no mercado. Ao diversificar suas fontes de ganho, ele consegue manter uma constante de lucro, independentemente de mudanças no mercado de música ou em sua agenda de shows. O sucesso de Matue reflete um movimento no cenário artístico global, onde músicos, influenciadores e criadores de conteúdo estão começando a explorar diferentes maneiras de ganhar dinheiro, indo muito além da venda de discos. Matue é um exemplo de como se adaptar e aproveitar várias fontes de renda para gerar uma verdadeira fortuna. Agora, vamos comparar essa realidade de Matue com a vida de um trabalhador CLT no Brasil. Quando falamos sobre a rotina de um CLT, muitos já sabem que o esforço diário não costuma ser recompensado da mesma maneira. A grande maioria dos trabalhadores no Brasil recebe em torno de R$ 1.200 a R$ 1.500 por mês, com base em um contrato de 8 horas de trabalho por dia. Para muitas pessoas, esse valor mal é suficiente para cobrir despesas essenciais como alimentação, transporte e contas básicas. Se fizermos uma simples comparação, Matue pode facilmente ganhar esse valor em um único show. E não estamos falando de um show grande, mas de apresentações que acontecem em todo o Brasil, muitas vezes em pequenas cidades, onde a demanda pelo seu nome é alta. Um único show pode significar o salário de um trabalhador por vários meses. E isso acontece em uma noite. Enquanto isso, o trabalhador CLT continua preso ao seu contrato de trabalho, com um salário fixo e uma vida de esforço diário para alcançar metas que parecem sempre distantes. Além disso, enquanto o trabalhador CLT pode até ter benefícios como férias e 13º salário, Matue tem a liberdade de administrar seu tempo e seu dinheiro de forma muito mais autônoma. Ele não precisa se preocupar com horários rígidos, chefe ou uma pressão constante para bater metas. Matue é o próprio chefe, e para ele, o risco de empreender é compensado pelos ganhos astronômicos que ele consegue gerar com suas várias fontes de receita. Agora que exploramos a vida de Matue e sua comparação com a rotina de um trabalhador CLT, vamos refletir sobre o impacto disso no mercado de trabalho. Por que alguns têm a chance de ganhar tanto, enquanto outros, mesmo com o esforço diário, mal conseguem sobreviver financeiramente? É um questionamento importante que, com certeza, vai reverberar em muitas mentes. Ao compararmos a vida de um trabalhador CLT com a de Matue, fica claro que a disparidade de rendimentos entre essas duas realidades é imensa. Enquanto Matue ganha centenas de milhares de reais com seus shows, streams e parcerias, um trabalhador CLT muitas vezes precisa de meses de esforço para alcançar esse valor. Essa diferença não apenas reflete as desigualdades no mercado de trabalho, mas também levanta questões importantes sobre o acesso a oportunidades. Agora, eu quero saber de você.
O que pensa sobre essa desigualdade de rendimentos? Será que a vida de um CLT é tão desigual com a de um artista como Matuê? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no Além do Expediente, para mais conteúdos como esse.